Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos continuar, essa vai ser a última parte do estruturalismo, para a gente ir para as próximas escolas, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos logo falar sobre o vídeo de hoje. Então, na aula anterior, a gente viu a diferença do teacher para o Wundt. Então a gente viu as diferenças mais marcantes sobre a forma de experiência, como a experiência consciente ela se mostra. O Titchener falava sobre o erro de estímulo, tal. Ele acreditava em um conteúdo consciente da experiência. Ele acreditava que a forma como o Wundt ele fazia era errada, porque ele era muito mais mecanicista do que o Wundt. E o Wundt era mais a questão da imaginação, a imaginação criadora, etc. E os estímulos feitos lá, tal, beleza. Só que aqui o Titchener ele é mais voltado à ideia mecanicista, com suas próprias teorias também, que é uma mistura da psicologia experimental com as ideias da Inglaterra. Então eu fiz uma breve introdução aqui para a gente poder continuar. Então aqui a gente vê uma diferença clara entre o Titchener e o próprio Wundt, que é a questão do objeto-estímulo. Como ele fala aqui, quando se concentra no objeto estímulo e não no processo consciente, o observador não distingue o que sabe sobre o objeto e a sua própria experiência imediata. Então ele está dizendo que não existe uma experiência imediata, mas existe uma ideia mediata sobre as coisas, que é a ideia da cor, o brilho e o padrão espacial, quer dizer, o padrão espacial de uma maçã. Então tudo que o observador vê sobre o objeto são coisas primárias, como o próprio John Locke ele falava um pouquinho sobre essa questão, que o que a gente vê são as experiências primárias do objeto. Então ele dá essa diferença entre observação e interpretação. Como ele bota aqui, quando o observador interpreta o objeto e não observa mais ele está criando uma experiência mediata e não experiência imediata. Então a gente pode ver que o que ele está dizendo aqui é que não existem ideias inatas, ideias imediatas como Wundt acreditava existir. Então aqui ele está dizendo que tudo é mediato. Uma vez que se fosse imediato, na hora que a gente tocasse, a gente já interpretava o negócio. Mas só que a observação e a interpretação são objetos diferentes. Uma vez que a observação, a gente se liga em aparência. E interpretação, a gente se liga a questões mais objetivas, que é a questão da geometria, é a questão, o porquê da tonalidade, o sabor, por exemplo. Essas coisas são coisas mais subjetivas, vamos dizer assim, que é de uma interpretação da coisa. Então essa daqui é a diferença mestre entre o Titchener e o Wundt, se você parar para pensar. Então Titchener definiu a consciência como uma soma de nossas experiências num dado momento de tempo, e a mente como uma soma de nossas experiências acumuladas ao longo da vida. A mente e a consciência são realidades semelhantes, mas enquanto a consciência envolve processos mentais que ocorrem no momento, e a mente é o acúmulo total desses processos. Lembrando que hoje em dia existem doutrinas dentro do mundo da psicologia que dizem que a mente ela não existe. Só para lembrar vocês que hoje em dia existem muitos artigos científicos falando que a mente não existe. Só para lembrar vocês. Mas enfim, só para a gente se lembrar, eu peguei aqui a aula anterior do Wundt sobre como acontece a formação da consciência para a gente botar aqui. Então Wundt ele acreditava que são sentimentos simples que tornam sentimentos complexos através de uma fusão, que é uma síntese entre nossas ideias criadoras e um processo de associação que é totalmente secundário. Ou seja, primeiro nós criamos as coisas dentro da nossa cabeça e depois interpretamos elas através da associação, que é um processo secundário. Beleza. Só para a gente ver como é que um pensava, as diferenças mais marcantes entre eles. Então agora vamos continuar. Então aqui
a gente vê que não existe experiência imediata para Titchener. Tudo é experiência imediata. Não existe a ideia, vamos dizer assim. Você tirar a ideia do nada para Titchener não existe. Existe primeiro uma experiência imediata sobre as coisas. E a consciência ela é uma soma dessas experiências em determinado tempo. Isso aqui é interessante. Eu acho que isso daqui é uma das coisas mais interessantes das contribuições de Titchener sobre como as experiências funcionam dentro do tempo e espaço. Quando nós tomamos a consciência como um conjunto de experiências em determinado tempo e espaço, nós dizemos que a nossa consciência ela tem uma constância. Então, em determinado tempo, nem diria que seria uma constância, mas sim um fator que está aberto a modificações a cada milésimo de segundo. Seria o mais exato. Se eu fosse bem preciso, eu diria que a consciência ela funciona em fração de segundos, tendo experiências. Então ela se modifica em frações de segundos. Essa é uma ideia que veio de Titchener, por exemplo, que a soma das nossas experiências em dado momento de tempo é a nossa consciência. A mente, elas são experiências acumuladas pela vida. Então, poderia-se dizer que a mente ela é a mesma coisa de memória? Então, porque aqui ele está dando atribuição à mente como se fosse uma memória, que é uma soma de experiências acumuladas, é o que? A nossa memória de longo prazo. Ele alegava que a psicologia tem de estudar e chegar a compreender a mente humana generalizada, não as mentes individuais. Aí começou de novo a putaria do mecanicismo, que a gente consegue generalizar as experiências individuais. Ah, vá tomar no cu, porra! Certamente as diferenças individuais entre as mentes. Sua psicologia, portanto, não tem preocupações pragmáticas ou utilitárias. A psicologia não se ocupa da questão de curar mentes enfermas, nem da reforma de indivíduos ou da sociedade. Seu único propósito legítimo é descobrir os fatos ou a estrutura da mente. Então aqui ele está dizendo que a psicologia não tem que auxiliar as pessoas. Simplesmente tem que ter os fatos lá, ó, joga os fatos assim na mesa, ó, toma. Aí você se fode aí, sociedade, porra. Só sei que a estrutura da mente tá aqui, ó, e os fatos aí, você se foda, mano. Se foda pra lá, mano. O trabalho do psicólogo é só isso. Essa era a ideia dele. Que ela não se ocupa com a questão de tentar ajudar, auxiliar psicologicamente as pessoas. Então a psicologia não pode ajudar dentro da psicologia da pessoa a ela ter uma qualidade de vida, vamos dizer assim. Que existem problemas psicológicos que eles são para a vida toda. Então a pessoa está com a qualidade de vida comprometida. A psicologia auxilia essa pessoa em sua vida por causa da zoeira fodida que tem no psicológico dela, atrapalha a qualidade de vida, e o psicólogo tem o dever de auxiliar essa pessoa. Mas só que para o Titchener, não. Você só tinha que jogar as coisas na mesa e se foda a sociedade, cara. Então não tem que reformar os indivíduos nem a sociedade, não, mano. Tem só que falar as coisas e já era. Aqui também nós temos as primeiras ideias de psicologia existencial, que aqui eu não vou falar muito, que vai mais para frente a gente vai jogar essas ideias aqui sobre psicologia do estar ou psicologia existencial, que ele tá dando as primeiras ideias. Então vamos falar agora sobre a introspecção segundo ao modelo do Titchener. Então ele continua tendo um modelo de introspecção do Wundt, mas de maneira diferente. Então vamos lá. A vastidão da vida mental que ele se referia, o Titchener, eram as sensações e imagens elementares que, ao seu ver, formavam a estrutura da consciência. Então aqui a gente não tem mais a imediatização das coisas, mas simples sensações e imagens. Então não é uma síntese. Ele não acredita nessa síntese de Wundt dos elementos por meio da apercepção, mas a análise da experiência consciente e complexa em termos de suas partes componentes. Aí a gente vê o mecanicismo aqui de novo. Titchener enfatizava que as partes, enquanto Wundt destacava o todo. Então ele está dizendo que é uma questão das partes, as pequenas partes criam o todo. Enquanto Wundt, ele destaca que o todo ele é o completo, a parte. Então esse aqui é
a mais marcante, outra, na verdade, mais marcante diferenciação entre o Titchener e o Wundt. Enquanto um acredita que são as partes que criam, que é mais importante você enfatizar nas partes, Wundt acreditava que você precisa ver o todo, o sistema como um todo. E Titchener disse que era para só enfatizar as partes. Lembrem-se disso aqui. Isso aqui é de bastante importância para você diferenciar a ideia do Titchener e o Wundt. Enquanto Titchener enfatizava as partes, uma vez que ele puxava o saco do mecanicismo, Wundt ia na ideia contrária, que era o todo. Lembre-se disso. Essa é a concepção de Titchener pode ter adquirido com a obra de James Mee. James Mee a gente já conhece. Foram as primeiras aulas lá sobre mecanicismo. A análise dos fenômenos da mente humana, que é o livro dele lá, que era dos empiristas, associacionistas britânicos, que ele queria de qualquer jeito chupar as bolas. Tanto que ele tentava descobrir os átomos da mente. Titchener também foi influenciado pela doutrina do mecanicismo. Não me diga, sério isso? Eu não percebi, passou despercebido isso. E o espírito mecanicista é evidente na imagem estruturalista dos observadores que lhe forneciam dados. Nos relatórios da pesquisa, os sujeitos eram chamados de reagentes. Termo usado pelos cientistas para denotar as substâncias que, por causa da capacidade de certas reações, são usadas para detectar e examinar medidas. Tal. Beleza. Reação é uma coisa estudada na química, reações químicas. Se os sujeitos humanos são considerados máquinas, é fácil pensar que todos os seres humanos são máquinas. Essa concepção mostra o impacto permanente da visão mecânica do universo de Galileu e Newton. Uma influência que não desapareceu com a eventual queda do estruturalismo. Até hoje, cara. Veremos à medida que a história da psicologia se desenrola que essa imagem do ser humano como máquina caracterizou boa parte da psicologia experimental na primeira metade do século. São os elementos da consciência, são elementos puramente de máquina. Até hoje tem isso, mano. Tem muitas teorias aí que falam, por exemplo, sobre a genética. Você é geneticamente predisposto, por exemplo, a ter doenças. Isso é algo que é fácil você saber. Mas agora você ser predisposto, por exemplo, a ser um vagabundo, aí já é demais. Ou então, mano, eu não vou nem falar dessa porra, mano. Tomar no cu, velho. É o que eu sempre digo aqui na porra do meu canal. O ser humano não gosta de ter responsabilidade pelas coisas. Então, se ele tiver cientificamente uma irresponsabilidade, ele gosta. Se tiver dentro da religião uma irresponsabilidade, ele também gosta, porque afinal ele quer terceirizar a culpa. Então, se tiver, por exemplo, um jeito dele dizer que geneticamente ele é um filho da puta, ele vai achar melhor. Ou então, se tiver uma doutrina religiosa que diz, por exemplo, que é o destino dele ser filho da puta, ele adora, porque está terceirizando a culpa. O ser humano não gosta de ter responsabilidade. Ele é irresponsável. E existem doutrinas irresponsáveis que ajudam ele a ser irresponsável. Isso é um fato. E terminamos por hoje a ideia do estruturalismo. Finalmente, na próxima aula vamos falar sobre outras escolas. Então até a próxima. Valeu.